Banquete é um livro que trata especificamente sobre o amor. O nome original era Simpósium, né? Essa ideia do simpósio ou um banquete, para Platão, gente, era uma das formas que se utilizava para a educação. Vocês vão ver que dentro das leis ele inclusive coloca isso. Corais e apresentações artísticas que eram feitas nos banquetes como elemento fundamental, na formação, na educação do cidadão. Ele considerava o vinho como ele tem um detalhe interessante, a forma como ele aborda o uso do vinho. Ele diz o seguinte, que até um certo limite do uso do vinho, ele libera o homem do medo sem tirar dele a lucidez. Libera ele da timidez sem tirar a lucidez. Ele diz o seguinte, o homem muitas vezes resiste aos vícios, não por princípios, mas por timidez. Isso não é um virtuoso. Se nós pudéssemos colocá-lo numa situação onde ele se visse livre dessa timidez, se lançaria aos vícios, porque tem a avidez dele. E não se lança por timidez e não por princípios. Então ele diz que o vinho, na dose correta, ele tem essa capacidade. Libera o homem da timidez e coloca ele frente a frente com o vício. E ele vai se lançar ao vício ou não, dependendo do quanto ele realmente tem princípios profundos, bem arraigados, bem colocados. Então, isso é a razão porque tantas vezes a educação era feita através de banquetes. Então, esse livro, O Banquete, como vocês sabem, ele trata especificamente do amor. Como qualquer diálogo platônico, o personagem central é Sócrates. Vocês sabem que Sócrates é o mestre de Platão, é um filósofo que não deixa nenhuma linha escrita, é condenado pelos 30 tiranos de Atenas, é condenado à morte bebendo cicuta, e toda a obra de Platão é uma homenagem ao seu mestre. Então, sempre o personagem principal é Sócrates. Esse livro ele tem uma característica interessante, porque grande parte dele, metade pelo menos, não tem como protagonista da fala Sócrates, mas sim uma série de pensadores da época, onde, de uma certa maneira, Platão vai expor os diferentes estilos de pensamento que existiam naquele momento, inclusive o sofisma. E depois ele chega e trabalha com uma forma totalmente socrática de expor um argumento, que é quando entra a fala de Sócrates propriamente dito. Então nós temos vários interlocutores, temos vários personagens dentro desse livro que falam. Pode encostar a porta para a gente, por favor. Vários personagens que falam sobre o amor antes que chegue o discurso de Sócrates. Eu reservei um tempinho especial, evidentemente, para o discurso de Sócrates, que é belíssimo. Eu considero, para aqueles que têm interesse em conhecer melhor sobre o amor, é uma das coisas mais belas a serem lidas é exatamente o Banquete de Platão e uma parte específica, que é o discurso de Diotima de Mantineia. Quem era Diotima de Mantineia? Era uma sacerdotisa pitagórica. Então, Sócrates vai dizer, quando chega a sua parte de falar, que tudo que ele sabe do amor ele aprendeu de uma dama, de uma sacerdotisa, Diotima de Mantineia. Tá? Mas só mostrando para vocês mais ou menos a ordem que acontece o banquete. O banquete começa, então, por ocasião em que a maior parte dos personagens de Platão são reais, existiram, são personagens históricos. Começa quando um tragediógrafo, um escritor de tragédias, que era Agaton, havia escrito a sua primeira tragédia e havia sido premiado, condecorado por essa tragédia. Então ele dá um banquete na sua casa e chama apenas os sábios mais renomados de toda Atenas naquela época, para que se banqueteiem com ele, discursem, assim, comemorem a sua vitória naquele concurso de tragédias que era muito comum na Atenas. Não. E Sócrates é convidado, resolve comparecer. E leva junto consigo um dos seus discípulos, que é Aristodemo. E esse Aristodemo, segundo a história, teria sido o encarregado de transcrever, contar depois o que teria acontecido naquele dia na casa de Agaton. Ali estavam presentes Pausânia, Erixeno, que era um médico muito famoso, Fedro, ou seja, todos os grandes personagens da época estavam todos lá. Quando eles se sentam e ceiam, havia um costume, depois de ceiar, começavam a beber. Aí Erixímaco, que era um médico, ele pede, olha, não vamos beber. Já bebemos muito ontem, vamos discursar ao invés disso, vamos dialogar. Eu proponho algo. Fedro, que aqui está, uma vez queixava comigo de que vários poetas, vários autores
se dedicam a falar de todos os deuses do panteão olímpico. Porém, nunca ninguém destinou um discurso à altura a Eros, o deus do amor. Isso é uma grande dívida que temos com esse Deus. Então eu proponho que cada um de nós, à sua vez, se levante da esquerda para a direita, levante e faça um discurso de improviso, uma apologia a Eros. Todos concordam, Sócrates era o último daquela roda, começava por Fedro e fechava em Sócrates. Né? Então, um a um vão levantando e fazendo seus discursos, que fecha finalmente com o discurso de Sócrates. Né? Bom, eu vou passar para vocês bem rapidamente um pouco do que foi dito por cada um, inclusive alguns argumentos. É interessante porque hoje nós conhecemos muito superficialmente a obra platônica. Às vezes ele cita o argumento de um sofista como forma de que a gente faça contraste entre o pensamento desse sofista e o pensamento de Sócrates. E eu já vi pessoas defendendo que o argumento desses sofistas era um pensamento de Platão. É engraçado, mas isso acontece. Há quem faça isso. Bom, está dentro de um livro de Platão, é o pensamento de Platão. Ele simplesmente faz uma coletânea de pensamentos da época e fecha com o discurso de Sócrates. E às vezes se pega um argumento e diz, bom, Platão disse isso, e não é bem assim. Tá? Então é uma série, olha, são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que falam antes de Sócrates. O primeiro deles é exatamente Fedro. Fedro, inclusive, é um personagem a quem depois Platão vai dedicar um diálogo. Existe um diálogo chamado Fedro, tá? Que fala a respeito desse escritor, desse pensador que de fato existiu. Fedro vai dizer, bem resumidamente, que Eros é um deus muito antigo e que ele inspira as virtudes aos homens mais do que quaisquer outros. Que ele teria sido criado, existe um escritor antigo na Grécia, que era Hesíodo, que diz que quando o universo se divide, a primeira divisão primordial, que é espírito e matéria, nasce aí Eros, o antigo. Que é exatamente quando os seres se tornam incompletos. Eles começam a correr atrás da completude que lhes falta, que é a unidade. Nesse momento teria nascido Eros. Ele diz, olha, Eros inspira honra e coragem aos amantes, porque qual é o amante que teria coragem de ter uma atitude desonrosa diante do seu amado? É mais fácil que se tenha uma atitude desonrosa diante das autoridades de Atenas ou do seu próprio pai, do que diante do ser amado. Diante do ser amado, os seres procuram mostrar aquilo que tem de melhor. Então, sob a inspiração de Eros, os homens se tornam honrados, corajosos, quem não é capaz de grandes sacrifícios em prol daqueles que ama, e até poetas. Porque quando o homem ama, aflora nele a beleza, a poesia, enfim. O toque de Eros parece que traz à tona o que os homens têm de melhor. É um belo discurso, é muito elogiado, passa-se então a Pausânias. Pausânias vai dizer o seguinte, bom, está certo, os atributos que Fedro colocou para Eros são verdadeiros, só que, a bem da boa definição dos conceitos, teríamos que considerar que existem, na verdade, 2 Eros. Vocês sabem que Eros é o escudeiro de Afrodite, que é a deusa da beleza e do próprio amor. Como existem 2 Afrodites, é certo que também devem existir 2 Eros. Quem são essas 2 Afrodites? Existe uma Afrodite que se diz que é antiga, que teria nascido no início do panteão olímpico, que é filha de Uranos. E essa Afrodite é chamada de Afrodite Urânia, que é o amor celestial, o amor pelas virtudes, é o amor espiritual. E essa seria cercada e acompanhada por um Eros espiritual também. Que ele inspira com as suas flechas amor, inspira amor à justiça, amor à fraternidade, amor à humanidade. Existe uma outra Vênus, uma outra Afrodite, que já seria uma deusa menor, que já é filha de Zeus com Dione, que é uma ninfa, inclusive. Essa Afrodite menor é chamada de Afrodite Pandemos, Afrodite popular, do povo. E essa seria acompanhada por um Eros popular, mais grosseiro, mais vulgar, que com as suas flechas inspira amor pelos corpos, inspira desejo. E esse amor, ele diz que quando levado às suas últimas consequências, e quando é o único amor que vive no homem, ou seja, quando ele só é ferido pelas flechas desse Eros Pandemos, popular, grosseiro e vulgar, esse homem toma o amor apenas como uma expressão dos seus instintos em busca de satisfação. É uma coisa importante entender, que a finalidade, a princípio do amor, não seria gerar satisfação instintiva ou prazer, seria gerar felicidade. E felicidade seria um grau muito mais elevado do que uma mera satisfação imediata das suas necessidades físicas. Então ele diz, esses 2 Eros convivem.
E quando o homem só é ferido pelas flechas desse Eros popular, ele vulgariza o amor. E é graças aos amantes vulgares que o amor hoje é tido em tão pouco crédito. O amor hoje é considerado como pouco mais do que nada, como um capricho. Por quê? Porque se toma o amor como o amor do Eros vulgar. Amor entre corpos, e não mais do que isso. Tá certo? Bom, e aí vem Erixímaco, que é o médico. É até interessante, tem alguém aqui que seja da área de saúde? A definição que Erixímaco dá é totalmente baseada na medicina. Eu fico me perguntando se os médicos já leram isso aqui, muito interessante. Ele fala coisas que lembram muito, inclusive, a medicina chinesa. Ele diz, olha, a medicina, que é a minha arte, busca a harmonia dos corpos, porém também sabe que a harmonia do corpo humano não se obtém se não houver harmonia da alma. Então, a medicina, concordo com Pausanias quando diz que há dois eros, a medicina depende muito para que haja saúde, de que os dois eros estejam ativos no homem, que haja equilíbrio, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Porque não adianta que o médico harmonize simplesmente o corpo físico, se no plano espiritual não há harmonia. Então, na verdade, todo desequilíbrio que é a origem da doença vem dos homens se dedicarem apenas ao Eros vulgar e com isso gerarem excessos. Amam coisas vulgares, essas coisas vulgares geram excessos na sua conduta e esses excessos geram desequilíbrio e, portanto, a doença. Porque a saúde é sinônimo de equilíbrio e de harmonia. Portanto, tem muito a ver a saúde com o amor. Nós podemos dizer que Asclépios deve muito a Eros, que é o deus da medicina. Ou seja, tem muito a ver a saúde com o amor. Esse, então, é o discurso do médico, Erixímaco. E aí vem Aristófanes. Esse discurso de Aristófanes é muito famoso. Ele vai dizer, olha, eu vou discursar de uma maneira totalmente diferente de vocês. Eu não vou estar dando atributos, nem dizendo o que Eros é ou deixa de ser. Eu vou dizer para vocês quando nasceu o amor. Aristófanes diz, olha, eu não vou estar descrevendo atributos do amor. Eu vou dizer para vocês quando tudo nasce, para que vocês percebam, e aliás esse mito de Aristófanes é muito conhecido. Ele diz, olha, o amor nasceu porque os homens, num determinado momento, eram muito poderosos e se tornaram muito arrogantes. E aí ele conta um mito, que é o mito do andrógeno. Ele diz o seguinte, houve um momento na história da humanidade onde o homem era andrógeno, tinha em si os dois sexos. Ele era como se fosse dois homens num só. Ele tinha 4 pernas, 4 braços, 2 faces, uma virada para cada lado, e continha em si os dois sexos. E era um homem muito poderoso, porque como ele harmonizava os dois sexos, ele tinha uma potência muito grande do céu e da terra, tá? Que representa exatamente o aspecto masculino e feminino. E por ser muito poderoso, ele ousou desafiar os deuses e acreditar que poderia ser superior a eles. E esse desafio que ele estabelece com os deuses faz com que Zeus se enfureça. E ao se enfurecer, Zeus resolve tomar uma medida muito radical, partir os homens ao meio. Ele simplesmente os divide ao meio, de tal maneira que ele separa, então, aquele homem que era andrógeno em homens e mulheres. E ainda os ameaça e diz, olha, se vocês continuarem a não reconhecer nem respeitar o divino, eu posso voltar a partir vocês e deixá-los apenas com uma perna. Portanto, quanto mais desafiarem a ordem sagrada do universo, mais serão divididos e fracos. E aí os homens, quando são divididos e passam então a separação dos sexos, passa a haver homens e mulheres divididos em 2 corpos, diz que nasce nesses seres divididos uma ânsia muito grande pela completude perdida. Portanto, esses homens, cada um deles tinha como se fosse uma meia senha. E a outra meia senha estaria com a sua outra metade, em algum lugar do mundo. E eles procurariam avidamente por aquela unidade que foi perdida. Ele diz que quando os homens começavam a encontrar as suas metades, se abraçavam tão ardentemente a elas, que não se preocupavam com nada que tivesse a ver com a sobrevivência. Nem com comer, nem com dormir, nem com nada. E com isso iam morrendo, iam fenecendo. E Deus se apieda muito dos homens, e até que eles se acostumassem, a quantidade de seres humanos sobre a Terra diminui muito. Tá? Então, segundo Aristófanes, essa divisão dos homens é que fez com que nascesse a ideia das almas gêmeas. Ele diz, olha, então existem certos seres
que se sentem tão completos uns com os outros, que se sentem tão unos uns com os outros, que quando eles estão juntos, Deus Vulcano surgisse, não sei se vocês conhecem Hefestos Vulcano, que é o ferreiro, né? Se Hefestos Vulcano surgisse, eles perguntariam, não é possível que você nos funda e nos transforme num só? Vulcano era um grande ferreiro, tá? Era o deus construtor, era o artífice dos deuses. Então, Aristófanes vai dizer, olha, esses seres, eles se sentem tão completos na companhia um do outro, que se eles pudessem pedir alguma coisa aos deuses, eles pediriam, será que não é possível juntar nós dois em corpo e em alma, de tal maneira que não sejamos mais dois, sejamos um, tanto na vida quanto na morte? Que não só os nossos corpos se fundam e se tornem novamente a unidade que foi perdida, mas que as nossas almas se fundam de tal maneira que aqui, ou no Hades, ou nos Elíseos, ou seja onde for, não se separem jamais. Ele diz que isso é a ideia das almas gêmeas. Quando se gera uma união tão profunda entre as almas, que elas desejam ardentemente não se separar jamais. E que esse desejo pode, eventualmente, se tornar uma realidade. Isso é o mito das almas gêmeas. Bom, depois do discurso de Aristófanes, que é muito simbólico, a gente poderia aqui abrir uma discussão só para falar do discurso de Aristófanes, é um mito, né? E como todo mito carregado de símbolos, de simbolismos, a partir daí nasce a ideia das almas gêmeas, inclusive. Veio o discurso de Agáton, que era exatamente o jovem que estava sendo homenageado naquela ocasião. E Agáton faz um discurso muito eloquente, mas absolutamente superficial, onde ele começa a honrar todas as virtudes de Eros. Que Eros era um deus excepcionalmente belo, não havia ninguém tão belo quanto ele, ninguém tão delicado, ninguém tão bondoso, e fazendo alusões à mitologia, e falando de uma forma muito eloquente, mas muito superficial. E quando ele encerra, ele é vigorosamente aplaudido, porque tinha o dom da palavra, só que o dom de uma palavra muito no sentido retórico, que era muito característico dos sofistas na época. Eles tinham um compromisso mais com agradar o público do que propriamente buscar a verdade. Eles não tinham nenhum interesse na verdade, os argumentos deles não eram fundamentados em nenhuma lógica. Isso era uma coisa que contrariava muito a Sócrates. Mas agradavam muito ao público. Essa era a era dos sofistas. A grande briga histórica que se estabelece aí é exatamente de Sócrates com os sofistas. Então, quando encerra o discurso de Agáton, vem o discurso de Sócrates, onde ele vai dizer, olha, eu entendi mal quando aceitei participar desse simpósio. Então Sócrates diz, eu entendi mal, porque se eu soubesse que era assim, não teria aceitado participar. Porque é totalmente incompatível com a minha forma de dialogar, falar coisas que sejam agradáveis aos ouvidos, mas que não sejam agradáveis à verdade. Então os argumentos de Agáton são maravilhosos de se ouvir, mas flutuam sobre a verdade sem nenhum compromisso. Então, se é para falar dessa maneira, talvez eu não seja a pessoa certa para falar, porque não sei usar palavras elaboradas, não sei usar expressões muito belas. Eu uso da palavra como ferramenta para atingir a verdade. E as pessoas, então, insistem para que ele fale, porque é exatamente assim. Se vocês virem os argumentos de Sócrates nos diálogos, são muito simples. Ele recorre a exemplos práticos. Ele não faz toda aquela retórica empolada que os sofistas faziam. Ele fala de maneira muito simples, utilizando exemplos práticos da vida. E aí, os jovens presentes ao banquete dizem, não, Sócrates, tá bom, fala do seu jeito, mas fala, nós queremos ouvir o que você tem a dizer. Exatamente quando ele conta que ele, como todos ali, acreditava que Eros, o deus do amor, fosse um deus belo, justo e todos aqueles atributos, até um dia que conheceu essa sacerdotisa, Diotima, sacerdotisa de Mantineia, guardiã do templo dos pitagóricos, e que um dia ele teria perguntado a ela sobre o amor. E ela teria feito uma série de perguntas e respostas, porque parece que era também uma grande dialética, né? Faz um diálogo belíssimo com ele, onde desmonta todos os seus conceitos do amor. A primeira coisa que Diotima vai falar para ele é exatamente que as premissas de que ele está partindo são totalmente erradas. Que Eros, para começo de conversa, não é nem belo, nem delicado, nem bom, e muito menos um deus. Vocês imaginem o choque disso. Ué, mas como assim, Diotima?
E eu vou te provar. Mas quem pensa dessa maneira? Eu e tu e todos os homens sensatos da terra. Eu é você, eu vou te provar. De maneira bastante simples, que é assim. Aí ele diz, olha, o amor é a busca daquilo que nos falta. Tá? O amor é a busca do bem, aquele bem que nos falta. Ninguém busca algo que já tem. Ela diz, olha, uma pessoa que tenha determinadas virtudes, ela não pode dizer que está apaixonada pelas coisas que já estão com ela. Tá? Eu estou apaixonada pela minha beleza, eu estou apaixonada pelo meu corpo. Em geral, busca-se aquilo que ainda não se tem. O amor corre atrás daquilo que ele sente necessidade para se sentir completo. Se ele busca algo que lhe falta, só por aí você já deve considerar que ele não pode ser um Deus, porque um Deus é um ser pleno, não lhe falta nada. Não é isso? E se nós considerarmos que o amor, sobretudo, é um escudeiro de Afrodite, que é a deusa da beleza, o amor busca, sobretudo, a beleza. Quem busca algo é porque ainda não tem. Não é isso? Se ele busca a beleza, é porque ele não tem a beleza. E aí ela vai dizer, olha, se nós considerarmos, esse é um argumento platônico interessante, que o verdadeiro belo é necessariamente bom, que essa é a definição de beleza de Platão, inclusive, o belo é aquilo que eleva os seres na direção do bem, portanto o belo e o bom estão sempre na mesma direção. Se ele busca o belo porque não tem, provavelmente ele busca o bem porque não tem também. Ele deve ser carente de ambas as coisas, porque o homem não busca senão aquilo que lhe falta. Então Eros não tem a beleza nem a bondade. E aí Sócrates se escandaliza, mas como assim? Eros é feio e mau? Ela diz, não, você está sendo radical. O universo é muito mais multifacetado do que você imagina. Existe um intermédio entre o feio e o bonito. Existe um intermédio entre o bom e o mal. Existe um meio termo. Imagine você, por exemplo, uma opinião acertada. Ela não é nem sabedoria, nem ignorância. Ela é um meio termo. Uma pessoa que tem uma opinião que condiz com a verdade, ela não é sabedoria por quê? Porque ela não sabe fundamentar por que pensa daquela maneira. Pensa porque sim. A sabedoria sempre tem que fundamentar o seu pensamento. Mas ela também não é ignorância, porque a ignorância não pode coincidir com a verdade, e ela coincide. Tá? Então, a opinião acertada é um meio termo entre a ignorância e a sabedoria. Então, existem meios termos. Existem coisas que não são totalmente belas nem totalmente feias, existem coisas que não são totalmente boas nem totalmente más. E exatamente nesse meio termo é que vai estar Eros. Tá? E isso tudo, evidentemente, é muito surpreendente para Sócrates, né? E aí ela vai falar exatamente o que já tinha dito para vocês. Bom, Eros não é um deus, porque os deuses são todos felizes e belos. Eles não podem buscar beleza, eles já têm. Os deuses são absolutamente serenos, não têm carências. E Eros vive correndo atrás do belo. Se corre atrás é porque não tem. Inclusive ela vai dizer, Eros é, entre outras coisas, um filósofo, um grande filósofo. Que é outra coisa absurda, porque os deuses não podem ser filósofos. Porque filosofia é amor à sabedoria, busca da sabedoria. Os deuses já têm a sabedoria, portanto já são sábios. A filosofia é um intermédio que se coloca entre a ignorância e a sabedoria. Então, Eros está exatamente nessa posição intermédia, ele busca aquilo que lhe falta. Ele busca o bem, ele busca a beleza, ele busca a sabedoria. Ele vai dizer, mas ele é o que, afinal de contas, esse Eros, então? Ele não é humano, também não é um deus. O que ele é? Ela vai dizer, ele é um ser intermediário entre os homens e os deuses, que é aquilo que nós poderíamos chamar de gênios. E esse aspecto é bastante interessante. Ela diz que um gênio é um ser excepcional que se coloca entre a humanidade e os deuses, que tem como função comunicar as leis divinas aos homens e comunicar as necessidades humanas aos deuses. Ele se coloca como um ponto intermediário, que comunica os dois mundos. E Eros pertenceria a esse plano. E ela vai falar que, inclusive, aqueles verdadeiros artistas que vivem no meio da humanidade, verdadeiros criadores, são também eles gênios. E fala, inclusive, o quanto era carente naquele momento histórico desses verdadeiros artistas, porque, na verdade, o que havia eram mais artífices. É interessante que Platão, inclusive, na República, fala um pouco sobre isso, e dá para a gente entender melhor. Ele diz o seguinte, existe um plano das ideias, que é o plano das ideias perfeitas, que é divino, são os modelos de tudo o que existe no mundo manifestado. E esse, então, é o primeiro plano da criação. O segundo plano é o plano daqueles que imitam as ideias.
as trazem ao mundo. Então, é um artífice que vê a ideia da cadeira e cria a cadeira, é um jurista que vê a ideia da justiça e cria a justiça no mundo, enfim, é um artista que vê a ideia da beleza e cria a beleza no mundo. Aí ele diz que existem seres que fazem uma criação de terceiro nível, que eles não têm nível para ver as verdadeiras ideias, então imitam os imitadores, que são chamados imitadores de terceiro grau. E aqui no banquete, o que a Diotima está falando? Que os artistas da época estavam todos aqui. Estavam imitando aquilo que já estava no mundo, porque não tinham acesso ao plano das ideias. Entende? Não eram esses seres que comunicam céu e terra. Seres que comunicam céu e terra são gênios, e diz que são uma dádiva para a humanidade. Aliás, é muito interessante porque num outro discurso de Platão, que é as leis, eles falam da responsabilidade da sociedade, do Estado, quando surge um gênio, de protegê-lo, de guardá-lo, para que não esteja à mercê da inveja humana, porque um gênio, em geral, é um ser muito incompreendido e muito sofrido, principalmente nos momentos atuais, nos dias atuais. Então, a necessidade de que o Estado protegesse e guardasse os gênios, porque os gênios são seres que têm uma missão muito especial, de comunicar o plano divino com o plano humano. É bem interessante isso. E como são raros hoje em dia os gênios. E como é árduo e como é caro o preço que se paga à sociedade por ser um gênio. Basta, se algum de vocês já teve a experiência de ler o que foi a vida de um Beethoven, o que foi a vida de um Mozart, o que foi a vida de um Leonardo da Vinci, de um Michelangelo, e dá para vocês perceberem que esses homens viveram em momentos históricos onde eles tinham que lutar contra a sociedade para ser o que eram, embora o trabalho deles aportasse para toda a sociedade. Tá? Como? Isso, Eros seria um ser que ela diz, é um gênio. Ele encarna entre os homens para fazer essa comunicação entre um plano e outro. E ela fala da importância desse gênio. Ele é um ser intermediário. O gênio é um ser intermediário entre os deuses e os homens. E ele desperta, então, os homens para essas ideias divinas. Comunica os homens. Tá certo? E aí Sócrates pergunta, mas como é que nasceu Eros? Qual foi o nascimento dele? Como é que nasceu esse ser tão especial, intermediário entre esses dois mundos? Aí Diotima vai dizer, olha, é difícil explicar, mas eu vou tentar te dizer. Quando nasce Afrodite, no Olimpo se faz um grande banquete para comemorar o nascimento da deusa. E nisso Pênia, que era um ser divino que representava a pobreza, a miséria, a indigência, toda vez que tinha um banquete no Olimpo, ela se colocava à porta para catar as migalhas que sobravam do banquete. E lá dentro estava, entre muitos outros deuses, comemorando o nascimento de Afrodite, estava o deus da plenitude, da fortuna, que era Poros. E Poros bebe demais nesse banquete, se embriaga e sai um pouco bêbado e adormece nos jardins do Olimpo. Isso Pênia, que estava ali mendigando, olha, vê Poros caído, e se aproveita da situação para gerar com ele um filho que pudesse, talvez, diminuir um pouco a sua pobreza. E gera um filho, que é Eros. E por isso se diz que Eros é o escudeiro de Afrodite, que ele é concebido no dia em que Afrodite nasce. E porque ele ama a beleza, e Afrodite representa a beleza. Ele é filho de Poros, que é a abundância, a riqueza, e de Pênia, que é a miséria. Ele está a meio termo, nem ele é totalmente desprovido desses atributos espirituais, porque se fosse totalmente desprovido, não sentiria necessidade deles, nem os tem em plenitude. Ele tem traços da miséria e da carência da mãe, sente que algo lhe falta, e tem traços da grandeza do pai, sabe o que lhe falta, entendem? Um homem que não tivesse em si nada, nenhum atributo divino, não saberia que o que lhe falta é desse plano. Então ele tem atributos divinos e atributos humanos. Ele está entre esses dois planos, da absoluta carência e da absoluta plenitude. Filho da miséria e da plenitude. Daí que o Eros movimenta todos os seres para buscarem essa condição divina, para buscarem esse reino do Pai, para buscarem essa plenitude. E diz que ele, contrariamente ao que se pensa, é um ser que não é nem belo, nem delicado, nem excelso, mas que anda às portas das casas, anda descalço, anda por todos os cantos tentando uma oportunidade de, em todas as situações da vida, recuperar a divindade do Pai. Então, ele diz, inclusive, olha, quando diz que Eros é excelso, é belo, é maravilhoso,
pessoas estão confundindo o ser amado com o ser amante. O amado, com certeza, deve ter todos os atributos maravilhosos, mas o amante não, ele tem necessidades. Então ele não pode ser completo. O amor é uma percepção de uma carência, de algo que te falta para estar completo. E te incentiva a localizar na natureza o que é que está te faltando para ser completo. Então ele não é próprio de seres que já estão completos. Então Eros é essa carência, essa necessidade do homem buscar aquilo que lhe falta para ser verdadeiramente um ser humano, ou para ser talvez um ser divino. Movimenta todas as pessoas para isso. É a energia que faz com que as pessoas se movimentem para buscar aquilo que lhes falta. Tá? E aí Diotima continua falando algumas coisas muito interessantes. Ela vai dizer o seguinte: bom, Eros corre atrás da beleza, porque a beleza é sinônimo do bem. Ela diz, olha, todos os seres desejam o bem. Aliás, o próprio Aristóteles fala sobre isso. A ação humana sempre busca o bem. A ignorância humana é que faz com que às vezes vejamos como bem aquilo que de fato é mal. Mas ninguém age buscando outra coisa que não seja o bem para si próprio. Pode ser algo muito equivocado e baseado e fundamentado na ignorância, mas a ação humana sempre está buscando o bem. Parem para imaginar isso. Ainda que seja um delinquente que bate a carteira de alguém, ele não o faz imaginando que isso vai ser mal para ele. Senão não faria. Ele faz imaginando que isso vai lhe trazer algum bem. Você pode dizer, bom, essa noção dele de bem está totalmente equivocada, mas ele está buscando bem dentro daquilo que ele vê. E existem diferentes graus e aproximações do que é o verdadeiro bem. Então, diz, toda ação humana busca o bem. E Eros está buscando o bem. Por quê? Porque a posse do bem gera felicidade. E é o estado que todos os homens buscam. Então, a felicidade não é outra coisa, senão numa certa dose possuirmos o bem. Em algum plano, em algum nível, possuirmos o bem. Ela vai dizer uma coisa interessante. Os seres mortais, eles vivem um drama muito grande. Porque a verdadeira felicidade seria a posse perpétua do bem. E qual é o ser mortal que pode ter posse perpétua de alguma coisa? Então, se você alcança, corre atrás e alcança algo que para você é o bem, nem aí se essa angústia. Porque você sabe que você é mortal e essa posse é passageira. Em um determinado momento a perderá. Então, a felicidade do homem é muito provisória, porque ela é fundamentada em algo que você tem e não tem. Tem agora e daqui a pouco não tem mais. Ela diz que todo o amor busca a posse perpétua do bem, mas que para os seres mortais isso é muito complicado. Então, só existe uma forma do ser mortal alcançar essa eternidade, essa posse perpétua do bem, que é o quê? Gerando corpos novos no lugar dos antigos, é a procriação. Na geração, a única coisa que é eterna no homem mortal é a renovação. A renovação não cessa jamais. Mas ela diz, nem nós mesmos, ao longo da vida, somos iguais a nós mesmos. A cada idade da vida muda a textura da nossa pele, mudam os nossos cabelos, muda tudo. Então, a única eternidade que existe no mundo material é a mudança. Tá? Então, o ser mortal está sempre buscando uma forma de eternidade. Ele diz que a forma de eternidade que o corpo encontra, por exemplo, é buscar procriar corpos parecidos com ele, para deixar no seu lugar. Para deixar o seu nome, para deixar a sua memória, para deixar a sua descendência e, de alguma maneira, se perpetuar nesses descendentes. Entendem isso? Ela diz, olha, a procriação é uma obra divina para a qual o ser mortal é convidado a participar. Porque criar, gerar algo novo é próprio do divino. Então o homem busca, de alguma maneira, através da procriação, a eternidade. Agora, dependendo do nível de consciência que ele tenha, ele vai procriar em patamares diferentes. Ela vai dizer o seguinte, que um homem que é regido por aquela Vênus, Pandemos, bem grosseira, bem vulgar, a única coisa que ele vai ver são corpos. E ele vai buscar procriar o quê? Corpos. Aliás, aqui é uma curiosidade muito interessante que Diotima alerta. Percebam, até os animais buscam essa perpetuidade, gerando seres novos para deixar no lugar dos antigos. Mas tem uma diferença na procriação humana, até quando se refere à procriação física. Que o homem busca procriar no belo. Percebem isso?
Um animal corre atrás da fêmea no cio só se ela for bela? Existe isso? Agora, o homem, ainda que queira procriar apenas no plano físico, ele corre atrás não de qualquer corpo, mas de corpos os mais belos possíveis. Ele diz uma coisa interessante, que a beleza é um atributo divino, mais perceptível no mundo material. E que diante da beleza o homem se sente fértil e procria, porque a beleza é a harmonia. Entendam, criação para ela é algo que só pode ser feito pelo divino. Para que o homem crie, tem que ter a presença de algum atributo divino. Um homem muito concreto, muito material, o que ele tem na procriação? Só instintos? Se fossem só instintos, ele ficaria estéril, ele não teria o impulso procriador. Para que o homem crie, ainda nos planos mais densos, ele precisaria da presença de algum atributo divino. E é a beleza. Por isso ele corre, ainda que ele queira apenas procriar, ele corre atrás de corpos os mais belos possíveis. Porque quando ele corre atrás da beleza, inconscientemente está buscando algum atributo de eternidade, algum atributo do divino. Tá? Então diz que diante da beleza, que é a harmonia, os seres se tornam férteis e procriam nos planos que lhe correspondem. Então esses homens mais vulgares, eles buscam corpos e procriam apenas corpos. E através desses corpos eles encontram a sua dose de eternidade. Os homens, quando evoluem um pouco mais, eles continuam buscando a beleza, que é um atributo divino. Só que eles vão buscar não mais apenas corpos belos. Eles começam a buscar a beleza num plano onde a beleza seja mais duradoura. Começam a buscar almas belas. Percebam, isso é bem interessante. É o que Diotima chama do caminho de Eros. Diz que o homem correndo atrás da beleza pode chegar até Deus e chegar até a eternidade. Primeira coisa que ele corre é atrás de um corpo que lhe pareça belo. Corre, alcança esse corpo. Num determinado momento, ele começa a perceber que aqueles elementos que tornam aquele corpo belo são os mesmos que tornam qualquer corpo belo no universo. E que uma beleza não é diferente da outra. É a harmonia de certos fatores que hoje se tem e amanhã não tem mais. A beleza física é muito superficial. E é muito semelhante em todos os seres. Então ele começa a admirar a beleza em todos os corpos. Tá? Num determinado momento ele percebe que a rosa bela e esplêndida morre amanhã. Ou seja, que os corpos, por muito belos que sejam, retêm a beleza por muito pouco tempo, gente. E hoje ele tem a rosa bela e amanhã ele não tem mais nada. Ele começa a buscar, ter necessidade de buscar a beleza num plano que retenha por mais tempo a beleza. Aí começa a perceber que as almas retêm melhor a beleza. Uma alma justa, íntegra, honrada, ela pode ser-lo hoje, aos 15 anos. Pode ser ainda amanhã, aos 30, depois de amanhã, aos 45, depois de amanhã, aos 60, até a morte. Ela pode conservar essa beleza. Não está sujeita ao tempo da maneira como a gente convenciona. Então a alma, ela é muito mais apta a reter a beleza do que os corpos. E quando o homem se une a almas belas, quando ele reconhece a beleza nas almas e dá preferência às almas sobre os corpos, ele gera o quê? Ele não procria mais corpos, ele procria virtudes. É interessante isso, que talvez alguns de vocês saibam, inclusive, que se diz que Sócrates, o grande mestre Sócrates, era horrivelmente feio. Dizem que ele parecia um fauno, um sileno. Era horrivelmente feio. Era a alma mais bela que tinha em toda Atenas, e uma Atenas muito esteta, porque é uma cidade muito ligada ao artístico, né? Ao apolíneo, ao éfebo, ao ideal de beleza perfeita, ao equilíbrio das formas, ao número áurico. Então, uma Atenas que fazia muito culto à beleza física. E Sócrates era horrivelmente feio. Diz que era a alma mais bela de Atenas. Então, ele diz que quando os homens se unem a almas belas, eles procriam virtudes. E num determinado momento, esses homens, ainda correndo atrás da beleza, ele começa a perceber que as almas todas belas, elas se tornam belas porque se inspiram em algo mais, que é um ideal de beleza, é uma ideia. Que esse ideal espiritual de beleza existe ainda quando as almas se retiram do mundo. Ele permanece sempre como uma ideia que inspira os seres mortais. Que ainda quando eles se vão, ele permanece, ele não diminui nada. A beleza como ente espiritual não diminui nem é acrescentada quando nasce ou morre um ser belo, de corpo ou de alma. É um ideal.
que às vezes ele irradia sobre os seres materiais e faz com que eles se organizem de forma bela. É como um exemplo que sempre dou para os meus alunos, é como se vocês imaginassem que vocês têm uma folha de papel com limalha de ferro em cima. Ela está espalhada. Você coloca um ímã embaixo. Ela toma toda a forma retangular do ímã, não é isso? Você tirou o ímã, ela se desorganiza de novo. É como se você imaginasse que esse ímã está permanentemente lá. Você joga novamente a limalha e ela torna a se organizar. Aí você tira o papel com a limalha, desorganiza tudo de novo. Ou seja, o imã da beleza, como forma, como ideia, existe, ainda que não houvesse nenhum ser humano na face da Terra. Porque ela é uma ideia perfeita, ela é um dos modelos, um dos arquétipos do universo. E todos os seres que são belos em corpo ou em alma, de alguma maneira estão sendo influenciados por esse arquétipo. Ele percebe que se ele quer a beleza permanente, porque a posse permanente da beleza lhe proporcionaria a máxima felicidade, né? A posse permanente do belo e do bem é a felicidade. Então ele vai buscar esse espírito da beleza, esse alvo, se torna um idealista, né? Vai buscar o espírito da beleza. E se ele encontra esse espírito da beleza, ele procria o quê? Ele procriaria a eternidade. Então diz que correndo atrás da beleza, o homem pode chegar até o divino, pode chegar até a posse perpétua realmente dela, pode chegar até a felicidade plena que se pode chegar. Esse é o chamado caminho de Eros. O fato de que os homens, num primeiro momento, se identifiquem com corpos, não é mal, se eles não se detêm aí. E é bom até que eles convivam com corpos, com objetos belos, e num primeiro momento comecem a perceber a beleza, não como uma coisa casuística e fruto da opinião, mas como fruto de uma harmonia que existe em si e por si. E que essa harmonia, quando passa para a alma, gera virtudes. E quando ela passa para um plano espiritual, ela gera a ordem do universo, gera a lei, gera o cosmos. E que a percepção e a afinidade cada vez maior com o belo vai levando o homem até alcançar o Olimpo, até alcançar a eternidade, até alcançar a divindade. Não é à toa que existe um filósofo oriental que diz que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aliás, o próprio Platão, nas leis, ele fala uma coisa muito curiosa, porque ele diz que um dos elementos que seriam encarregados de depurar o gosto do homem seria exatamente a arte, a música, por exemplo. Ele fala que num estado muito distorcido, em geral, a música é péssima. Ele diz, olha, me deixe entrar nesse estado distorcido e mudar apenas a música que se dá ao povo. Eu te garanto que eu reformo esse estado. A depuração do gosto, a elevação do homem buscando a beleza, um ideal de beleza. Então, para ele, o amor nada mais é do que buscar uma harmonia em planos cada vez mais sutis. Tá? E o verdadeiro amor tem vocação de expansão, não se contenta apenas aqui. Tá? Ele tem vocação de expansão e ele quer sempre ir mais adiante. Bom, deixa-me ver se Diotima fala mais alguma coisa interessante. Bom, e aí termina essa parte do discurso de Diotima de Mantineia, vai entrar uma parte final, já estamos encerrando, que é o elogio de Sócrates, que é como fecha o banquete. Vocês sabem que existia um general ateniense chamado Alcibíades, que foi considerado o maior dos generais atenienses, que foi discípulo de Sócrates, e ele entra no discurso, no banquete, nessa hora, meio bêbado, para comemorar a vitória também de Agaton, e percebe que Sócrates está lá. E pede para fazer uma apologia de Sócrates. É muito bonita essa parte, que é uma maneira com que Platão encontrou para fazer ele mesmo uma homenagem a Sócrates. E é Alcibíades, que foi esse general que de fato existiu, um dos maiores da história de Atenas, ele começa a falar de todas as virtudes de Sócrates. Diz, olha, os homens hoje em dia são meros caçadores de favores de jovens belos. Sócrates é absolutamente indiferente à beleza física. Todos aqueles que já tentaram seduzi-lo através da sua beleza física foi totalmente infrutífero, parece que ele não vê a beleza nesse plano. Ele diz que ele vai à batalha de Potideia, porque de fato eles estiveram juntos, isso é histórico, eles estiveram juntos na batalha de Potideia. O Alcibíades era um líder militar e Sócrates um mero soldado. Ele diz que era impressionante a resistência de Sócrates ao frio, à fome, como ele mantinha o ânimo elevado, como ele era capaz de andar em locais extremamente frios sobre a neve, apenas com a sua túnica e descalço. Os soldados ficavam surpresos de ver a resistência dele, jamais reclamava da falta de mantimentos,
E como ele era capaz, que era curioso, porque ele, quando começava a trabalhar com uma ideia, refletir sobre uma ideia, ele saía completamente do tempo. E conta Alcibíades que às vezes ele ficava da manhã de um dia até a madrugada do dia seguinte parado num local, dialogando internamente com seus pensamentos. E os soldados ficavam ali, acampavam à volta dele, colocavam as suas camas à volta dele, para ver que horas que Sócrates ia sair dali. Ele ficava horas a fio, absorto nos seus pensamentos. E que sempre que vinha de lá, vinha ainda melhor, ainda mais sábio. Conta numa batalha que Sócrates teria lutado ao lado. Aliás, existe um outro diálogo muito interessante que se chama Laques, que é exatamente esse general que combateu ao lado de Sócrates, que é um diálogo que fala exatamente sobre a coragem. Conta como Sócrates, numa batalha, teria salvo a vida do próprio Alcibíades, e na hora de receber a medalha, ele prefere que Alcibíades receba. Mostra como ele não tinha nenhum desejo de honras, de reconhecimentos. Ele salva a vida de Alcibíades e na hora de ser condecorado, ele prefere que Alcibíades receba a medalha. Como ele era absolutamente altruísta, absolutamente sóbrio, como era capaz de sobreviver a qualquer adversidade, como compartilhava todas as alegrias com os homens, como ele era capaz de, quando sentavam para beber, sentar junto, participar, mas jamais se embriagava, jamais perdia sua lucidez, como a fortaleza de ânimo dele era um exemplo para os homens em campo de batalha. Ele diz, olha, qualquer homem na história encontra um paralelo. Aquiles teve outros grandiosos como ele, houve outros grandiosos como ele, Ajax e outros, Ulisses também, mas nunca houve na história que eu conheça um homem de carne e osso com a grandeza de Sócrates. A fortaleza diante da adversidade, a sabedoria, a capacidade de se sobrepor a todos os obstáculos. E é curioso e interessante que, historicamente, vocês sabem que, talvez já tenham ouvido falar, que Sócrates é executado bebendo cicuta e logo depois matam também o próprio Alcibíades da mesma forma. Bom, basicamente é esse pequeno resumo que eu teria para trazer para vocês. O nosso tempo é um pouco curto para um diálogo desse tamanho, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Apenas para que vocês tenham uma ideia do diálogo. Esse diálogo aí daria, sobretudo o discurso de Diotima de Mantineia, daria para aprofundar muito mais. Mas a ideia é apenas trazer para vocês uma amostra, para que vocês conheçam, quem sabe, se interessem, quem sabe venham a ler. E esse é um dos diálogos que abordamos dentro do nosso curso de filosofia. Trabalhamos com bem mais profundidade, é claro, quando temos mais tempo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Todos os seres divinos, eles representam potências da natureza que o homem encarna de alguma maneira. Mas o que ela está querendo dizer é que o amor é um impulso que existe dentro do homem, como outro qualquer, mas um impulso que leva o homem a se movimentar para buscar a completude perdida. Então, ele está fundamentado numa percepção de que não somos completos. Agora, não só Eros, mas Afrodite, Artemis, que é a pureza, Afrodite, que é a beleza, Atena, que é a sabedoria, todos eles existem dentro do ser humano. Que são essa sabedoria adormecida que todo homem está buscando. Todos eles são potências da natureza que são canalizadas através dessas figuras divinas, mas que todo ser humano teria adormecida dentro de si. Agora, simplesmente se diz que Eros não é o ponto final, ele é a energia que vai te levar lá. Ele vai te levar a essa plenitude. Ele não é a chegada, ele é o veículo que te faz caminhar. Porque, na verdade, teorize o homem o que teorizar, fale bonito quanto falar, ele sempre está caminhando na direção das coisas que ama. Se não ama, pode entender intelectualmente que as coisas são boas, mas não vai para lá, não tem impulso. Então, Eros é o impulso que movimenta os seres em direção à completude perdida, à condição humana, à conquista de si mesmos. Certo? Não é nesse diálogo. Se diz que isso é uma ocasião em que ele teria feito uma lista das perguntas mais complexas que ele conhecia, coisas que ele não sabia a resposta. Ele saiu perguntando para todos os atenienses, quer dizer, todos os que ele pôde, né? Fez uma amostragem. E não houve um único ateniense que dissesse para ele, não sei. Aí, ao final, ele olhou para aquela lista de respostas e disse, olha, eu devo ser o homem mais sábio de Atenas, realmente, porque eu, pelo menos, sei que nada sei.
Porque nem admitir isso as pessoas são capazes de admitir. Admitir a própria ignorância já é vislumbrar o tamanho da que você tem por conquistar.